Oi! No vídeo de hoje a gente vai fazer o raio-x do tom. O vídeo tá um pouquinho diferente, não vai ter a introdução que costuma ter, com a minha bela face, porque o ateliê tá em reforma e tá uma bagunça, então vamos ficar aqui apenas olhando pra ele. Mas apesar disso, eu queria muito vir aqui fazer um raio-x dele pra falar sobre algumas características, porque ele foi um bordado bem diferente de todos os outros que eu já fiz, e eu gostaria de falar dessas diferenças. A primeira diferença que dá pra ver é que ele foi bordado em um bastidor oval, até então eu nunca tinha feito isso. Todos os meus bordados foram de pet, né, foram em um bastidor redondo, se eu não me engano. Acho que eu nunca fiz nenhum bordado de pet em outro tipo de bastidor. E eu acho que combinou muito, porque como a foto de referência ele tá bem compridinho assim, ficou perfeito nessa posição oval, né? Se ele fosse um cachorro mais redondo mesmo, daí eu acho que não combinaria tanto assim. Por exemplo, eu pensei em fazer um... Ai, esqueci o nome da raça, mas depois eu escrevo aqui na tela pra vocês. Mas não iria combinar, porque a orelha é muito grande e ele ficaria mais redondo do que oval. Ele foi o segundo salsichinha que eu fiz na minha vida. Antes dele eu só tinha feito um lá em 2019. Vou colocar uma foto dele aqui pra vocês verem a diferença, a evolução. Lá em 2019 eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo, não sabia usar a cor preta. Mas fui firme e forte. Eu até tinha gostado do resultado lá em 2019, porque foi a primeira vez que eu fiz, né? Mas agora é perceptível que a luz e a sombra já tá bem melhor, bem mais adequada. Outra diferença do tom é que foi também o primeiro pet que eu fiz usando um tecido escuro. Esse daqui é um linho azul meio marinho, assim, meio jeans, bem fechado. E por que que a gente decidiu usar esse tecido escuro? Porque na foto de referência, vou deixá-la aqui do lado também, ele tá na perna da dona, né, e ela tá usando uma calça preta. E assim que eu vi a foto, eu falei, nossa, ele tá parecendo muito um bad boy, assim, posando de modelo, sabe? Tá tudo escuro, assim, eu achei muito legal essa dinâmica. Geralmente, como que eu faço os bordados? Eu pego a cor principal dele e contrasto com o fundo, né? Então, como ele é majoritariamente preto, normalmente eu usaria o algodão cru para dar contraste com o fundo. Só que na foto de referência já tá tudo meio escuro, assim, e a gente pode passar isso pro bordado também. Aí eu perguntei o que ela preferiria e a gente resolveu usar então um tecido escuro mesmo. Porém, teve alguns desafios, né? E eu adorei esses desafios, porque depois de um tempo que a gente borda pet, a gente vai acostumando em usar determinadas cores, né? Vai ficando mais comum. E aí, quando aparece uma coisa nova assim, é a oportunidade perfeita pra gente evoluir toda a experiência que a gente tem. E uma coisa diferente também que eu nunca tinha feito foi fazer... Foca! Foi fazer uma corrente de metal. Correntinha por correntinha. Quando a gente estuda sobre teoria da cor, e isso já estava na minha mente, a gente sabe que dependendo do fundo, a percepção da cor muda, né? Então, todas aquelas ilusões de ótica que a gente vê, a gente só tem essa ilusão de ótica por causa das cores da frente e das cores do fundo. E beleza, eu sabia que mudando a cor do fundo também mudava a percepção da cor. Só que eu nunca tinha colocado isso em prática com o pet. Essa foi a primeira vez. E esse foi o meu desafio maior, né? Porque essa cor aqui do meio que tá dando a luz da parte preta, essa é a cor 400. E num fundo normal, num fundo de algodão cru clarinho, esse 400 ele não seria tão claro assim, ele não pareceria tão mais brilhante assim, né? Ele seria um tom médio. Mas com esse fundo escuro, ele já ficou super vibrante, deu um super brilho assim pro
pro tom. E a princípio eu assustei com isso, né? Porque na minha cabeça eu ia ainda colocar mais um tom de algum cinza clarinho e acabei tendo que não colocar, tendo que mudar a rota e não colocar, porque assim já estava bem iluminado. Eu percebi que o laranjinha, a parte laranja dele, deu um salto muito grande, assim, né, com esse fundo. Eu achei que realçou muito, e óbvio que realçou, porque são cores complementares, e quando a gente coloca uma cor complementar em cima da outra, realmente dá esse salto. Então eu acho que da próxima vez, quando eu for fazer um bordado inteiro laranjinha, vai ficar bem legal nesse mesmo fundo azul escuro aqui. Uma das regrinhas básicas do bordado é que a gente primeiro borda o que tá mais para trás, mais profundo, e depois borda o que tá mais para frente. A parte que tá mais para frente aqui do tom, tirando o focinho e tal, é o colar, é a corrente que tá para frente aqui do pescoço. Porém, eu deixei ela por último para bordar. E eu tive dificuldade em enxergar o risco, né? Porque já estava tudo preenchido aqui em volta, só faltava preencher a corrente em si, mas como tem vários detalhezinhos, eu tive uma grande dificuldade em enxergar o risco. Então, apesar dessa regrinha básica aí, quando tiver uma próxima corrente, eu vou fazer ela primeiro e depois eu faço o fundo. Se fosse uma coleira normal, toda preenchida, não teria problema. Eu já fiz coleira, já fiz bandana e fiz por último, então vi que dá certo. O problema da corrente mesmo, em fazer por último, foi por causa de todos os detalhezinhos que tem cada correntinha entrando aqui uma na outra, né? Mas no fim deu tudo certo, consegui fazer o número exato de correntinhas que tinha, com a luz e a sombra exata que tinha, então ficou tudo bom. A ordem que eu bordei o tom foi primeiro os olhinhos, depois o nariz, depois eu vim aqui pro meio da testa dele, porque eu achava que eu teria mais segurança em começar aqui pela testa, porque a foto de referência tá com a luz e a sombra muito bem definida, e isso me ajudou bastante, né? Então, se a gente olhar a foto de referência de novo aqui, vai perceber que realmente a sombra tá muito forte, a luz tá muito forte, e isso me ajudou muito nesse caso. E continuei bordando, fazendo a orelhinha, mas eu só acostumei mesmo com essa diferença das cores quando eu bordei aqui a patinha, que foi uma das últimas coisas que eu fiz. Então foi só quando eu comecei a bordar a patinha que aí eu fiquei mais tranquila em relação às cores, porque quando eu comecei a bordar aqui em cima, minha preocupação era: o 400 tá bem mais claro do que normalmente ele fica, e o 236, antes de colocar toda a sombra do preto, ele tava me parecendo muito próximo do tecido. E aí eu também fiquei preocupada do tom ficar muito apagado, né? De não dar pra perceber direito o que é tecido, o que é fundo e o que é tom. Então este foi o desafio, foi colocar essas cores com o fundo preto. Não foi nem fazer um salsicha pela segunda vez na vida. Quando eu comecei a colocar o preto, daí eu fui tendo mais clareza do que estava acontecendo, fui ficando menos preocupada por causa do cinza. Quando eu tô com essa dificuldade em bordar algum pet, qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha técnica aqui que eu recorro? Eu primeiro coloco as cores base e depois eu venho mesclando elas de fato, né? Então, em toda essa parte aqui do ladinho, ó, eu primeiro coloquei as cores base, coloquei 400, não tinha essa sombrinha aqui no braço dele. Coloquei só o 400, coloquei só o preto, porque aqui tá todo o tom, as mudanças de cor são bem bruscas. Daí eu primeiro coloco 400, coloco só o preto, e aí depois eu venho com os tons intermediários mesclando, porque assim eu consigo ter uma visualização mais rápida de como vai ficar, e depois eu só vou ajeitando. Aqui na patinha eu já preenchi conforme eu preencheria normalmente, né? Ou seja, colocando cada degradê conforme ele tem que ser.
Eu queria fazer esse raio-x justamente porque muita gente acha que, só porque eu bordo desde 2017, nunca vai ter dificuldade nenhuma e tudo vai ser mil flores, né? E não é assim que acontece. Sempre a gente vai fazer coisa nova, sempre vai surgir desafio, mas isso que é o legal, sabe? Adquirir mais experiência, porque agora que eu fiz o tom, eu já sei todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês. E também foi assim quando eu comecei a bordar, né? Mesmo que foi no algodão, mesmo que foi no bastidor redondo, aquilo era o desafio pra mim. Então eu bordava, percebia o que acontecia, marcava isso dentro de mim e melhorava no próximo bordado, né? Eu me atentava mais a essas coisas no próximo bordado. Como eu disse, agora eu já sei que se me aparecer uma corrente dessa, eu vou fazer ela primeiro e não por último. Eu já sei que se eu fizer um pet preto no tecido escuro, ele já vai dar essa diferenciação das cores, né? Pra eu tomar mais cuidado com a luz e a sombra. Então tudo isso é experiência que a gente vai adquirindo e a gente só adquire de fato quando a gente coloca a mão na massa, né? Porque como eu disse, eu já sabia de todas essas coisas na teoria. Mas a prática é outra coisa. A gente tem que praticar para absorver de fato esse conhecimento. Se a gente só ficar na teoria e não na prática, é como se a gente soubesse, mas não soubesse tanto assim. Então fica a dica aí para vocês que estão com medo de fazer algum bordado porque tá com um desafio novo. É assim que a gente adquire mais experiência e fica cada vez mais especialista naquilo que a gente faz. Até o próximo Raio-X.